o nome do apresentador e do humorista Danilo Gentili foi citado como possível candidato ao Planalto, né, pela missão. Isso vai se concretizar de alguma maneira? Vai ter um candidato à presidência? E como que está essa articulação com o Gentili? O Danilo sempre foi um nome que a gente cogitou bem antes, inclusive, de termos o partido. Eu tenho conversas com o Danilo Gentili sobre ele ser candidato à presidência desde 2017. Né? Eu sempre achei ele uma liderança natural, sempre achei que o perfil dele se parece muito com o do Ronald Reagan, né? No sentido de alguém que é oriundo da mídia, que sabe fazer boas piadas, tem boas tiradas, e ele tem um espírito público verdadeiro, é um cara muito inteligente. Para além do trabalho dele de apresentador, que já é bom, de humorista também, ele é um cara que quando você conversa com ele, ele é inteligente, resoluto, leal. Entretanto, nos últimos meses, assim, a carreira dele, ele tá numa fase bem importante da carreira dele, e ele não tá podendo se dedicar a outras tarefas. Então eu não posso exigir ele no chicote para ele ser candidato. Então, muito provavelmente o Danilo não será nosso candidato, ainda que o convite esteja aberto para ele. Um cara que, novamente, eu admiro ele demais. E aí, estamos construindo outras alternativas. Com certeza haverá um candidato à presidência pelo Partido Missão, e haverá candidatos ao redor do Brasil concorrendo ao governo, Senado e cargos legislativos também. O senhor seria o possível candidato? É o que está pintando, né? Naturalmente, para preencher os requisitos para ser candidato na missão, são os requisitos legais, tem que ter mais de 35 anos, tem que possuir direitos políticos, isso já elimina, por exemplo, o Kim, que tem 29, ou o Arthur Duval, que não tem direitos políticos. Tem que ser leal ao projeto, tem que ter participado da construção do partido, tem que conhecer a fundo as nossas ideias e ter passado pelas nossas dores. E, assim, praticamente ninguém, tirando eu e Amanda Vettorazzo, cumprimos todos esses requisitos. E aí, nesse sentido, como a Amanda é vereadora em São Paulo, está muito dedicada ao projeto dela de vereança, está meio que pintando para mim. É um desafio, eu não costumo fugir dos desafios nossos, eu gosto de assumir riscos e entendo o meu papel, gosto de ficar na posição de articulador, mas se o grupo quiser que seja eu, assim será. E vocês pretendem lançar uma chapa pura, apenas do Missão, ou buscar algum outro partido para integrar? Nós somos um partido com vocação majoritária, no sentido de que, se nós estivermos encabeçando, nós aceitamos liderados. E é importante ter partidos liderados por nós, não, no caso nós, por exemplo, se pendurando como vice numa candidatura de outra figura. Nesse sentido, se um partido quiser propor um vice dentro do nosso programa, não sendo um vagabundo, não sendo um sujeito corrupto e estando ali alinhado com a nossa perspectiva, pode ser bem-vindo, sim. Como está o diálogo com o senador Sérgio Moro? Porque houveram conversas de chances dele integrar o partido para concorrer ao governo do Paraná. Essas conversas continuam acontecendo? Olha, foi uma pergunta boa, porque parte do princípio que rolaram as conversas, e eu, como bom político, agora tenho que virar dirigente. Eu nego qualquer conversa, tenho um apreço muito grande pelo senador e sempre ministro Sérgio Moro, e seria para nós do partido algo incrível contar com ele na nossa instituição, ainda mais disputar uma eleição para o governo do Paraná com chances reais de ganhar, e sendo ele uma pessoa que coaduna com muitos dos nossos valores, então gostaria muito de conversar com ele. Acho que tão logo o partido esteja pronto, uma das primeiras pessoas que vão entrar em contato será com o Sérgio Moro. Como o senhor pretende conduzir uma missão para assegurar uma independência política, que acredito que seja um dos valores do partido recém-criado? E como que evitar que ele não se torne mais uma sigla do Centrão, por exemplo, que imagino que seja um medo? É o grande medo, e na verdade é o meu medo desde a fundação do MBL. Manter a independência institucional do grupo e fazer com que o grupo tenha ideias originais, e essas ideias elas se expressem na realidade política de forma original, ou seja, existe uma questão de conteúdo original e forma original, é a base, por exemplo, do meu trabalho. Essa questão da independência e esse aspecto autoral, talvez pelo fato de eu ser um artista frustrado, isso são coisas muito importantes. Não só para mim, para os demais líderes do grupo. E a gente teve muitas, né, a gente se deparou com muitas tentações em ser majoritário através da adesão a outros grupos. O caso mais óbvio é o bolsonarismo, que obriga a tua adesão, né, ou ele dá porrada. E nós sempre resistimos a essa tentação, e nós vimos, inclusive, membros do Movimento Brasil Livre, ao longo dos últimos anos, nos traindo e nos abandonando, justamente para se juntar ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem um caminho mais fácil. Não é agora que a gente montou o partido que a gente vai mudar essa lógica, e ainda que a gente saiba que as vias institucionais permitidas por um partido político podem, vamos dizer, fomentar a chegada de políticos interesseiros ou gente do Centrão que querem usar o partido como uma mera legenda para a reprodução de projetos locais. A gente entende esse perigo, o Estatuto do Partido busca proteger isso, e a ideia de termos um programa muito sólido, muito ativo e uma militância muito poderosa vai afastar esse tipo de gente. Algumas dessas pessoas com esse tipo de perfil já se aproximaram e já foram devidamente rechaçadas, mas
Esse cuidado tem que ser constante. Esse exercício, na verdade, de proteção do programa e de proteção da ideia é a base da existência de um partido. Ainda mais no Brasil. No Brasil existe como se fosse uma inércia, né? O que a inércia leva? A inércia te leva a ser centrão. Inclusive, até dá pra fazer uma reflexão muito louca, isso acontece com o partido político, acontece com o político e acontece inclusive com o ser humano na vida privada dele. Existe esse espírito centrônico no brasileiro, que seria o espírito do homem cordial, descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, que ele tá presente em tudo. A chance de você virar simplesmente um sujeito com uma opinião volúvel, que baseia-se unicamente nos seus interesses, que quer se apropriar do público em nome daquilo que é privado para você e para os seus, para o seu núcleo familiar mais próximo, a ideia de que a aparência vale mais do que a essência, isso é, vamos dizer, o modelo default, de fábrica do espírito brasileiro, e a gente tem que enfrentar isso. Eu gostaria então de abordar a questão das rupturas, porque o MBL já teve algumas rupturas tensas, nomes como o Fernando Holliday e o João Petega. Como que pretende unificar esse projeto agora no formato partidário? Vai haver alguma mudança na questão de divergência interna? O partido político ele tem um programa muito claro, ele tem linhas muito claras, e qualquer um que venha buscar uma linha que não seja a linha fundadora do partido, portanto, o partido foi fundado com uma perspectiva de Brasil, com uma visão de mundo, ligada ao Livro Amarelo, que é o programa, e que busque trazer para dentro estratégias malandras, esse cara não será bem-vindo. Nesse sentido, o partido ele vai ter uma ortodoxia programática e também estratégica muito óbvia. E todos sabem disso, e a legislação eleitoral brasileira permite isso. A ideia de um partido, inclusive, é a ideia de ser parte, né? Você representa uma parte, você não representa um todo. Nesse sentido, o partido não vai ser aberto para, por exemplo, faccionalismos estratégicos, que é o que justamente permite que o partido morra. Um exemplo, o Partido Novo. Ele surgiu para ser um partido que vai mudar a gestão política brasileira com base em valores liberais e práticas oriundas, vamos dizer, do setor privado. Essa era a lógica do Partido Novo. Ele foi fundado sob, vamos dizer, essas premissas. Em pouco tempo ele foi infiltrado por bolsonaristas, hoje ele é um partido bolsonarista, né? Ele é o PCdoB do PL. Nós não vamos permitir que isso aconteça conosco. Por mais que, soe tentador, esse exercício vai se manter, e mais do que nunca vai se manter. Os coletores, né, pra gente entender o ato fundador, né, foi um sacrifício muito grande. Nós indo atrás de doação, o trabalho de divulgação, os coletores na rua pegando assinaturas. Diferentemente do Partido Novo, por exemplo, que fez a coleta usando empresas, e empresas tinham moças que ficavam coletando as assinaturas na rua, e isso aqui não estou falando nada que desabone o processo de coleta deles. Estou falando que é um método diferente. Diferente deles, o nosso método foi um método com militantes. E teve militante que tomou facada, teve militante que quase morreu, teve militante que ficou doente. As pessoas sofreram muito, foram mais de 2.000 pessoas que participaram desse processo ao longo de 1 ano e 5 meses. Nós não podemos desonrar isso, e mesmo eles não vão permitir que isso aconteça. Então, existe dentro do grupo uma espécie de um fechamento geral. Nós não vamos permitir que o partido se torne esse erro. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias, dos temas mais importantes do momento. Whoa.